Olá, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Como estão? Estou abrindo aqui o nosso último grito de encruzilhada. Vamos fazer um grito duplo, vamos fazer esse das 10 às 11 e um das 11 até meia-noite. Foi um ano difícil, não é? Mas estamos aqui, né, para conversar mais um pouquinho. Esse grito de hoje é um grito de agradecimento. É um grito de agradecimento. Opa, querido, a sua bênção. Babalaô Ivanir, que graças aos orixás está totalmente recuperado. Estamos ouvindo Bravum de Elebará, da nossa querida Fabiana Cosa, que esteve aqui conosco no Grito de Encruzilhada. Vão compartilhando, vão chamando as pessoas, vamos conversar um pouquinho sobre assuntos diversos. Não pode enxergar vereda. Prende água na peneira, guarda o mundo na quartinha. Galope em galo de rinha, avô em cobra rasteira. Laroie agora Exodara, Senhor da alegria, para dono do corpo que samba, Ojubá elebara. Yadagami Esturioti, na cuia que vai rodar, Alabê, toco, Adabi, praia, moro, dança, agô pro padedina, axé pro dono do ogó. Quem bate pau na esquina, na vida não anda só. Quem bate pau na esquina, Vamos abrir então o nosso grito de encruzilhada. Tiago está aqui, Érica, boa noite, Tiago. Tainá. Olha, hoje é um grito aberto, portanto, quem quiser participar, falar alguma coisa, fazer uma questão, deixar o seu grito, é só chamar e ingressar. Encruzilhinhas está aqui. Henrique, querido, meu filho lá de Portugal. Drica, Érica Paulina. Vamos pedir então a proteção de Exu, não é, para o nosso grito de encruzilhada de hoje. Exu Otá Orixá, Oxeturá Nyorukó, Babamó, Alagogoijá, Nyorukó, Yaumpé é. Exu Odará, Omocurim, Idolofim, Lé, Xonxon, Soriacé, Lessé, Codjé, Cocidjé, Quienjé, Bemi, Aquiloola Imuti Exucuru, Aquilaiola Imuti Exucuru, Axotum, Xocilaini e Tiju, Exuapatá Somó, Olomolenu, Fiocutá de Poió, Logemorum, Lacalá, Pauará, Atucama Xeissá. Exuma Xemi, Oló, Omó Elomirã, Nioxê. Exu, a pedra primordial dos orixás. Oxeturá é o nome pelo qual a força criadora o chama. Alagogoijá é o nome pelo qual a força criadora o conhece. Exu Odará, o filho do homem forte, de Dolofim. Ele é capaz de sentar-se sobre a própria perna. Ele se diverte, recusando-se a comer e não deixando que quem coma engula antes dele. Não se pode ter dinheiro sem pôr à parte
uma porção para Exu. Não se pode ter felicidade sem pôr à parte uma porção para Exu. Exu, aquele que toma partido com naturalidade, sem se sentir culpado ou envergonhado. Exu, aquele que toma partido sem nenhum constrangimento. Exu, a pedra primordial que, quando necessário, coloca-se sobre a existência do outro. É ele que transforma a pedra em sal, a criança que brinca no mercado, aquele cuja grandeza se manifesta em toda parte, o apressado, o inesperado. O que ele quebra não pode mais se juntar sozinho. Exu, não brinque comigo, eu passo a vez. É com o meu colega que você deve brincar agora, Laroye. Bom, hoje é o nosso último grito de encruzilhada, não é? Esse conjunto de lives nós iniciamos no início da quarentena. E engraçado, não é? Que deu super certo, a gente trouxe muita gente legal, tratamos de assuntos diversos e os vídeos, né? Quer dizer, as lives estão aí salvas no IGTV e depois elas vão para o meu canal no YouTube. E nós tratamos, não é, de assuntos urgentes, não é? Assuntos necessários, não é? E sempre estávamos apenas dispostos a pensar, não é? Quer dizer, eu costumo dizer que eu não tenho, não é? Ao contrário, não é, de uma grande parte da sociedade brasileira e também da intelectualidade brasileira e da religiosidade brasileira, eu não tenho verdades absolutas, eu não tenho caminhos únicos, eu não tenho dogmas, porque isso, inclusive, negaria o que eu tomei para mim como filosofia de vida, não é? Acreditar, não é, que em alguma medida a minha fala, não é? A minha palavra, a palavra proferida, não é? E a palavra proferida sou eu, não é? Quer dizer, a partir de uma perspectiva. Olha quem está aqui, Roger está aqui. Você vai ingressar no nosso vídeo, então, Roger. Vai ingressar no nosso vídeo. Hoje é um vídeo aberto. Peraí, cadê você? Então, a partir, não é, de uma perspectiva que eu acredito, não é, e sigo. Peraí, vou chamar para dar um salve para gente de final de ano, na nossa última live. Eu já estava mesmo interessado em conversar com o Roger Cipó. Vamos ver se ele pode entrar na nossa live. Bom, então, eu acho que ele deve estar nu, por isso ele deve estar se preparando. Talvez nessa hora ele já esteja deitado. Então, eu não tenho... As pessoas, às vezes, elas estão muito, não é, tomadas por uma necessidade de fazer, de tornar tudo um grande embate, de tomar tudo como verdade absoluta, como estrada única, como dogma, não é? Elas estão sempre muito interessadas nesse movimento
E de verdade, em nenhum momento, não é? E isso está muito posto, inclusive, no meu livro Intolerância Religiosa. Em nenhum momento eu quero fazer soar as trombetas do paraíso. Eu não, eu não tenho nenhuma pretensão de lutar com as armas e com o discurso do opressor. Eu não tenho nenhuma pretensão. Não é? Naturalmente, eu tenho as minhas críticas aos sistemas hegemônicos de poder, aos pensamentos coloniais, aos sistemas, aos dogmas, às verdades absolutas, não é? Até porque são essas que, em alguma medida, não é, se sobrepõem a uma diversidade, não é, de pensamentos e a uma diversidade de possibilidades existenciais, não é? Mas de verdade, não é, quando agora mesmo, né, essa semana que passou, isso tudo começou por conta da publicação de uma charge. Eu publiquei uma charge em que o, o autor da charge faz uma provocação apenas, e aí coloca, não é, uma mãe e um filho num lixão e fazendo uma crítica à celebração de Natal, não é? E aí ele faz o menino faz uma questão: mãe, o que é o Natal? E aí a mãe responde: é a celebração em que nós comemoramos a vida daquele que nos salvou. E o menino pergunta, me parece que qualquer pessoa hoje vai fazer essa pergunta, né? Quer dizer, nos salvou do quê? Né? Quer dizer, porque ele está ali. Né? Quer dizer, o contexto, né, reproduzido é um contexto de miséria, é um contexto de dor, é um contexto de solidão. Está no lixão, gente. Né? Quer dizer, qualquer pessoa vai no lixão, vai perguntar: nossa, mas eu fui salvo de quê? Não é? Então, vou chamar Roger, ele voltou, acho que ele foi colocar. Nós vamos descobrir agora, Roger. Pronto, já chamei novamente. Eu já estava mesmo muito. Roger está lindo, gente. Roger sempre foi bonito, mas agora ele está passando dos limites. É que eu tô envelhecendo, né, Babá? E aí a regra é essa, né? Quando a gente vai Eu envelhecendo, a gente entendo. fica melhor. Olha, essa saída foi boa. Eu entendo. É, a gente vai ficando melhor, tá vendo? Eu não vejo a hora, Babá, da minha barba ficar assim, ó. Igual a do senhor. Olha, eu amo a minha barba. Gente, eu me apaixonei pela minha barba. E também, né, dá aquele ar, né, de senioridade, dá aquele ar O griot, senhor dá tá um lindo negócio, também. né? O senhor tá lindo, tá lindo. Parabéns. Tua bênção, pai. Tudo bem? Xangô abençoe a bênção. Que alegria, que alegria. Que bom que Abençoe. você está dando sopa. Eu sei que você tem trabalhado muito. Agora eu É tô de óbvio que eu férias. acompanho. Agora eu tô de férias, Babá. Eu decidi que, pô, depois de, acho que tem uns 7 anos que eu trabalho sem ter férias, direto, assim. Vou que vou que vou que vou. Aí esse ano eu falei, não, eu vou parar. E aí eu parei, tô à toa. Tem uma semana que eu tô muito à toa, e é isso. E eu agradeço, que bom que você está à toa, está aqui no nosso último grito de encruzilhada do ano, não é? Quer dizer, esse projeto eu comecei na quarentena, logo no início da quarentena. Eu nem era Instagramer, você sabe que eu era Facebookiano. E como tá o Facebook? Faz tempo que eu não vou lá. Eu posso falar Então, aqui, né? eu também migrei, eu praticamente migrei totalmente para o Instagram. Eu também, quando foi a quarentena,
Eu acabei migrando pro Instagram, acabei fazendo várias lives e comecei, né, de maneira amadora, né, a produzir conteúdo com o apoio de algumas pessoas me dão uma forcinha, faz um negocinho aqui, outro negocinho ali, enfim, e deu super certo, né? E eu estou aqui falando com você, quer dizer que deu certo. Deu certo porque eu tô aqui, enfim, é sempre uma honra, é sempre um presente ouvir o senhor. Eu estava aqui, estava quietinho aqui ouvindo o senhor falar, e aí sem querer eu apertei o botão, né? Ia aqui fazer um comentário, eu apertei o botão. Mas é sempre um prazer, Babá, te ouvir. E eu tava falando, né, que eu parei, tem, sei lá, acho que 2 anos que eu não uso o Facebook. Talvez muito por conta, enfim, hostilidade tem em todo lugar, né? Mas com um negócio ali, né, inclusive sobre dentro da nossa comunidade, que eu falei, cara, isso aqui é adoecedor, né? E as redes sociais elas podem ser adoecedoras, as redes sociais elas podem ser produzir esse tipo de feitiço, né? Esse tipo de feitiço virtual, sei lá, a gente chama como quiser. Acabei de inventar isso aqui, inclusive. E eu falei, bom, acho que eu estou muito interessado em construir diálogos, construir outras narrativas e aí fiquei aqui no Instagram, tô super à vontade aqui, inclusive. Eu também, sabe? Você me conhece já há algum tempo, nós nos conhecemos há um bom tempo, né? De algumas empreitadas, e eu não sei, não é? Eu sempre fui uma pessoa, você me conhece, de primar por um discurso mais conciliador, né? Quer dizer, eu sempre, mesmo quando a gente, né? Enfim, é natural que, que, que as chibatadas, não é? Chibatadas ancestrais e contemporâneas, não é? Nos ardam, não é? Sobre a nossa pele, sobre o nosso corpo. Mas Desse, né, Babá? exato, ainda não tem jeito. Mas eu sempre tive uma natureza mesmo de amálgama, né? Uma natureza rochosa. E aí, né, não adianta, porque a gente vai conversar um pouquinho. E eu estou muito interessado em fazer as pessoas perceberem que agora mesmo, num grupo de intelectuais negros que eu participo, começou uma discussão bastante, em alguma medida, contundente, mas também uma discussão que me parece, às vezes, uma discussão plantada pelo opressor, pelo racista, pelo colonizador. Me parece que é uma discussão que vai agradar mais o racista do que a nós mesmos, me parece. Eu não sei, eu estou apenas aqui fazendo uma reflexão. E voltada, o pior que é normalmente é uma crítica voltada para o ativismo negro, para a ascensão de negros. No caso, era um texto sobre Amarelo, né, do Emicida e tal. E engraçado, não é? Eu assisti ao documentário e eu fui muito tocado pelo documentário, do mesmo modo que agora estou assistindo o seriado, que eu acabei acessando por conta que eu vi no seu Instagram, o seriado protagonizado pela Margareth Menezes, e já divulguei, e já estou divulgando. E eu não sei, eu vejo essas coisas, eu não sei, eu sou tomado por um otimismo, eu não tenho nenhum desejo de fazer, sabe, eu não tenho nenhum desejo mesmo. Pode ser que eu veja alguma coisinha aqui, ali, bom, eu não sou especialista em televisão, em imagem, em fotografia, eu não sou, portanto, eu não tenho autoridade para fazer uma crítica especializada. Mas eu também, eu não tenho, sabe, Roger, nenhum desejo de enfraquecer, porque
mesmo que eu veja alguma coisa, me parece que o protagonismo negro, para mim, está em primeiro lugar. Isso, para mim, se sobrepõe, Uhum. inclusive, a algumas lacunas que possam aparecer, de repente, para mim ou para outra pessoa. Eu não sei, eu estou muito interessado no protagonismo negro. Me interessa demais o protagonismo negro. Eu sou um homem que eu já estou com 53 anos de idade. Eu não sei, enfim, a média de vida masculina dos homens que se cuidam, tal, é 90 anos. Então eu tenho um tempinho aí para ver essas coisas, não é? Mas eu estou muito interessado, não é, nesse protagonismo e nos efeitos desse protagonismo para uma geração que está vindo, não é nem mais para mim, né? Quer dizer, para os nossos jovens, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos. Então, nessa hora, né, quer dizer, mesmo que eu tenha algum desejo de fazer alguma crítica, o meu interesse nesse protagonismo e num legado negro é muito mais importante do que a própria crítica que eu queira fazer. Então, eu tenho pensado muito sobre esse movimento, que eu considero um movimento, inclusive, autofágico, que nós conhecemos bem de dentro do terreiro, que isso é muito comum no terreiro, e eu vou falar para você, não sei se você vai se lembrar. Nós tivemos uma conversa, eu acho que foi quando você veio fazer a foto para o livro Intolerância Religiosa. Aquela conversa, ela me gerou tanta coisa que você vai ver agora na minha fala. Porque eu sou uma pessoa que às vezes pode parecer que está, mas eu estou sempre muito ligado. E se a fala é negra, eu estou muito mais ligado. Se ela é branca, eu estou um pouquinho ligado. Se ela é negra, eu estou muito ligado, porque para mim, às vezes é Exu falando comigo, Ogum, Oxalá, Egungun, os ancestrais. Para mim, aquela fala não é uma simples fala. Então, eu estou muito interessado. E nós conversávamos, não literalmente nessas palavras, sobre um alto ódio gerado dentro das comunidades de terreiro, dentro do terreiro. O quanto o terreiro reproduzia, em alguma medida, violências e movimentos reiterados de alto ódio. Quando você saiu, imediatamente eu já comecei a pensar sobre essas violências. Eu comecei a pensar. E essas conversas que nós temos, pode parecer que não é nada, mas elas são sempre conversas extremamente transformadoras. E aí, o que aconteceu? O que eu comecei a pensar? Fui pensando. E o que imediatamente eu acabei chegando a um ponto central? O ponto central é que a mesma exigência branca, que incide, Roger, sobre o corpo negro, o corpo do homem negro, o corpo da mulher negra, sobre a mente negra, sobre a mão de obra negra, enfim, sobre o todo negro, porque há um grau de exigência, não é? Sobre-humano, cruel, da branquitude sobre nós, não é? E aí eu comecei a pensar que esse rigor, esse grau de exigência racista, ele acaba se reproduzindo sobre o terreiro negro, mesmo que ele não seja negro, eu estou falando das origens, o terreiro sempre é negro para mim, mesmo que a pessoa que esteja lá seja racista e que ela... Não adianta, o negócio é negro, não adianta. Ela pode fantasiar na cabeça dela, mas a origem é negra, portanto, o terreiro é negro. O mesmo grau de exigência sobre um professor negro, sobre um artista negro, sobre um fotógrafo negro, enfim, entendeu o que eu estou querendo falar? E me parece que algumas pessoas, até bem intencionadas, não estou dizendo que estão mal intencionadas,
mas que elas caem nessa armadilha e acabam exigindo também do terreiro, exigindo também dos projetos, também. E aí tem uma coisa que o Zezé disse, né? O Zezé, agora que teve no Roda Viva, que a ascensão negra é constrangedora, não é? Quer dizer, e constrange tanto os brancos quanto os negros. E, de novo, eu quero voltar nesse ponto central. Por quê? Porque tem a ver com um grau de exigência muito grande, não é? Os afetos, né? Que você faz muito tempo que vem trabalhando, né, sobre a temática das masculinidades, sobre a questão dos afetos, né, dos afetos negros. Enfim, tudo isso para mim, e a gente vai precisar falar sobre isso mais, que, olha, muito cuidado, porque às vezes nós estamos reproduzindo o mesmo grau de exigência do branco, não é? Quer dizer, ele já faz isso muito bem, e às vezes nós, não é, negros, acabamos. E aí eu comecei a pensar sobre isso, sabe? E eu comecei a dar um pouco mais de leveza para o meu olhar, sabe? Leveza para o olhar, de modo a não ver como o branco racista, a ver com um pouquinho mais de leveza. E aí eu comecei um pouco a recuar, não é? A recuar, não é? Não com os brancos. Com os brancos, não. Aí não tem condições. Mas a recuar, não é? Com os negros. O que você pensa disso? Você lembra dessa conversa? Faz sentido para você? Faz muito sentido, Babá. E esse recuar que o senhor fala é o que eu chamo de se humanizar. Porque a gente precisa ainda, e é muito. Para mim é muito caro falar sobre isso e pensar sobre isso, porque ainda a gente vive um processo. A experiência preta aqui, ela ainda é uma experiência desumanizada. Né? Desumanizada no sentido mais sensível mesmo. Né? E aí eu estou falando de uma perspectiva de humanidade dessa que a gente está buscando. Né? Nem tô me referindo ao sentido de humanidade determinado por homens brancos, não quero teorizar isso, mas é no sentido da gente se reconhecer e se reconhecer no outro, né? E aí quando eu estou falando que pessoas pretas se reconheçam e se humanizem, é entender, inclusive, como que o racismo é fator determinante dessas nossas experiências e que é o nosso grande problema e que vai atravessar a minha experiência de um homem cis, hétero, a experiência do senhor, a experiência de uma série de outras pessoas com identidades diferentes, tudo isso é atravessado pelo racismo. Mas acho que em algum momento a gente. Eu gosto muito de uma frase do disco do Emicida, até tenho usado muito ela, do Amarelo, que ele fala assim, né, em Paisagem: reconheça a sério que o mal foi sagaz. Acho que precisa para gente que a gente reconheça que a ação colonial, que a cultura de escravização, ela foi e é muito sagaz, né? E incide de uma forma muito perversa sobre as nossas subjetividades. E aí, às vezes, até na melhor das intenções, as pessoas nos desumanizam. Eu lembro do Davidson Costa falando que à medida que eu desumanizo o outro, eu já estou desumanizado. Então é esse movimento. Eu acho que tem aí um movimento de produzir desumanidades, que é aquilo que foi estabelecido para a gente. E aí, por mais que a gente corra para um lado, por mais que a gente, enfim, se mire em perspectivas, até em perspectivas pretas, né? Então, pode ser as perspectivas panafricanistas, feminismo negro, o movimento negro unificado como um movimento, marxismo, socialista, qualquer uma dessas perspectivas, eu fico aqui sentindo e pensando que a gente ainda sequer consegue se humanizar. E aí, quando eu estou falando de se humanizar, é justamente possibilitar alguma leveza para a existência do outro, né? E que é para a nossa existência também.
porque a gente está condicionado, acho que tem várias coisas nisso, mas essa condição de que, bom, então como o babá furou esse certo bloqueio, o babá Sidney tem que dar conta de tudo isso aqui, de toda essa demanda. Se o babá não reverberar esse discurso dessa forma aqui, a única saída que tem é o limbo. Então a gente lima a escara, a gente mata socialmente, a gente mata simbolicamente, ou a gente mata letalmente, né? A gente mata letalmente, a gente achincalha, a gente hostiliza nas redes sociais, a gente cria, enfim, movimentos para hostilizar em grupos de WhatsApp, enfim, né? A gente precisa fazer isso porque isso é a forma de punir, né? É uma forma de punir, mas se dizendo uma forma, não, eu estou aqui fazendo essa crítica ao Abbasid para chamar sua atenção porque o senhor errou, ou porque, tipo, não é essa discussão que a gente precisa fazer. Mas a forma que a gente dialoga, inclusive sobre erros, inclusive sobre contradições, babá, para mim, é ainda numa perspectiva desumanizada. Ainda numa perspectiva que precisa, ao menor sinal de ameaça, menor sinal de impasse, menor sinal de discordância, eu preciso matar, eu preciso aniquilar. E aí eu concordo com o senhor, né? Porque isso, a branquitude já faz há, sei lá, 500 anos. A gente, nessa distração, né? Nessa distração, porque somos todas pessoas pretas, a maioria de nós, muitos de nós inclusive, somos todas pessoas pretas com alguma consciência negra, mas com uma subjetividade muito embranquecida. Com uma noção de ética, de cuidado, de valor civilizatório, de, inclusive, perspectiva de mundo muito embranquecida. E no mundo branco, o mundo branco ele se pauta a partir das nossas mortes, né, babá? Seja elas da forma que for. Isso é muito cruel, isso é muito perverso. E eu passei a observar isso com muito cuidado nesses últimos anos. Muito também por conta do lugar que eu ocupo. E eu tenho plena consciência. Eu tenho plena consciência, isso não me envaidece, né? Isso não, enfim, não massageia meu ego, mas eu tenho consciência do lugar que eu estou posicionado hoje, né? Então, que algumas pessoas vão ver, vão dar algum crédito porque eu estou falando, vão se influenciar pelo que eu estou mostrando ou pela minha postura, por qualquer coisa. Então, sim, eu sei que eu tenho uma responsabilidade aqui. Como o senhor tem uma responsabilidade à frente de uma comunidade de terreiro. Mas acho que o que a gente está falando, o que a gente quer falar para os nossos pares, para as nossas famílias, confia, cara, tô junto. Confia em mim. Sabe? Tipo assim, pode só me dar o direito de existir aqui, eu tô aqui, de alguma forma tentando dar a minha contribuição para algo que é muito maior que eu, né? E é muito louco que a gente precisa a todo momento, né, nas críticas, nas discussões dentro da nossa comunidade, o que a gente está dizendo dá para confiar em mim. Que louco, babado. Dentro da nossa comunidade, a gente precisa fazer um movimento para fazer com que as pessoas confiem que a gente, enfim, que a gente tem um compromisso com aquilo que a gente disse, né? Que a gente, porque nós somos homens de candomblé, eu tenho um compromisso com o meu juramento. O senhor também, os filhos do senhor também, né? Ninguém precisa me lembrar do meu juramento todos os dias, porque eu tenho plena convicção, né, do que eu jurei. E aí, enfim, estou trazendo isso um pouco para o nosso universo, que é o terreiro de candomblé. Mas dentro, enfim, dessas discussões, e aí das virtuais, e das mais próximas também, das físicas, acho que tem um gargalo aí que para mim é terrível, que ainda dentro da minha comunidade, eu preciso ter um trabalho, um esforço danado para fazer com que as pessoas iguais a mim acreditem em mim. Entenda que não sou eu, não sou eu que estou numa condição de traidor, né? Não sou eu que vou facilitar a morte, e aí seja a morte de qual ordem for, porque nós temos um compromisso que é enfrentar as violências que são estruturantes das nossas relações, que elas são fundadas no racismo. Aí, para mim, isso é muito importante. Então, por isso que para mim é importante, enfim, estar com o senhor, estar com meu pai, estar com
várias outras lideranças, crescer junto com essas pessoas, porque é muito engraçado. Tem uma galera que foi chegando agora, me conhece na internet e tal, que não sabe que eu sou um homem de candomblé, que não sabe que eu sou um homem formado por um movimento social. Então, às vezes as pessoas me param e falam assim: ah, mas esse blogueirinho aí tá falando o quê? Porra, faz o quê pela gente? Não, isso aqui foi tipo, em nenhum momento eu disse que eu faria por alguém, eu disse que eu daria a minha contribuição dentro do movimento que eu já experiencio, né? Mas é cansativo, cansativo isso. O senhor estava falando da Casa da Vó, né? Que é um produto incrível. Eu maratonei hoje, né? Assisti todos os episódios, né? Essa é uma produção da Uolo, que é uma nova rede de streaming, para quem não conhece, feita por pessoas pretas de audiovisual. E aí eu fiz uma provocação hoje, assim, né? Tava pensando, eu falei, cara, a gente assina Netflix, Disney, Spotify, Prime, Disney Plus, a gente assina tudo isso sem procurar saber quem foi que fez, tipo, quem é o dono. A gente só vai lá e assina. Aí, quando o produto é um produto preto, babá, você fala assim, ah, mas é do Licínio Januário, por que que eu vou assinar? Não, mas eu não concordo com o que o pai Sidney falou, então por que que eu vou assinar um, por que que eu vou assinar um pacote de streaming preto, que é uma demanda dessa população? Historicamente, eu não sou a primeira pessoa da fotografia, do audiovisual, que está falando o quanto é importante que a gente dispute as narrativas do audiovisual, que a gente produza cinema a partir daquilo que a gente pensa, que a gente construa o tipo de imaginário que a gente quer que se torne realidade para as próximas gerações, porque até aqui o que o cinema, a TV, né, hegemônica que desse lugar construiu, foi sobre a nossa desumanidade, foi sobre nos manter em lugares muito específicos. E aí a gente só vai mudar isso se a gente construir. Só que quando a gente constrói, a gente não dá crédito, porque é muito difícil a gente conquistar a nossa confiança. Olha que louco, é difícil que a gente conquistar a nossa confiança. Um produto que é reivindicação histórica do movimento negro. O movimento negro está falando, a gente precisa mudar os estereótipos que o cinema construiu sobre a gente. A gente precisa construir, produzir obras no cinema e no audiovisual que rompam com essas ideias de imagem de controle, né, que foram, enfim, determinadas pela opressão para nos manter em alguns lugares que facilita a nossa morte. Precisa construir isso. E aí, quando a gente constrói isso, a gente vai falar, ah, mas será? Eu fico pensando, Babá, a gente quer mesmo construir um novo mundo ou a gente quer ficar mais confortável no mundo que é dos outros? Porque está muito estabelecido. Existe um mundo que é o nosso, que a gente aí ainda vai construir, e existe um mundo que já está aí, que já tem dono, que determina como que a gente fica ou não. E a grande questão é, esses donos trabalham para o nosso extermínio, eu não tenho dúvida. O senhor também não. Né? E produzir imaginários marginalizados, produzir imaginários de homens negros violentadores, de sacerdotes de candomblé violentadores, produzir esses imaginários é parte do projeto dessa galera. Agora, produzir outras coisas de repente, é a nossa contribuição. Mas aí a gente ainda precisa ficar brigando, sabe? Assim, tipo, negociando. Porra, mas será mesmo? E aí foi quando eu tomei, desculpa, eu tomei a decisão, Babá, não só no meu trabalho, mas na minha vida, que eu prefiro fazer parte das construções. Prefiro fazer parte das construções. Eu quero criticar o trabalho do Babá Sidney, ok. Eu vou escrever um livro. Vou lá e escrevo um livro a partir da minha perspectiva. Olha que forma interessante de se criticar. Você propõe uma outra perspectiva. Eu não preciso matar o que o Babá Sidney faz. Eu não preciso achincalhar o Babá Sidney. Eu não preciso crucificar o Babá Sidney. Eu posso justamente ir lá, usar a mesma plataforma. Uma vez eu falei isso até para uma pessoa. Aqui o cara falou, porra, mas eu não concordo com a discussão de masculinidade que você faz, eu não sei o que, tal. Falei, amigo, produz o que você acredita.
Está tudo certo. Inclusive, você amplia a discussão, a gente enriquece, a gente oferece outra perspectiva, porque nós temos algumas, nós temos várias. Então, isso para mim me interessa mais, né? Mas por quê? Porque o meu compromisso é com o nosso povo. Eu não tenho um compromisso com página de internet. Eu não tenho um compromisso com o número de seguidores. Eu não tenho. O senhor também não tem. Eu tenho um compromisso com a luta de enfrentamento ao racismo. Eu tenho um compromisso com a luta de valorização dos povos de terreiro no Brasil. Então, a minha contribuição é essa. Se você discorda dessa contribuição, você oferece a sua contribuição também, que inclusive eu posso aprender, eu quero trocar. E aí é para esse lugar que eu quero ir, Babá. Para mim me interessa isso, porque me interessa existir, né? Existir dessa forma. E veja, não é? Quer dizer, essa perspectiva é uma perspectiva de encruzilhada, porque é o seguinte, quando você produz, não é mesmo, a partir de uma perspectiva com a qual você não concorda, a um só tempo, a pessoa vai olhar a sua produção e ela vai olhar a produção também que motivou essa crítica ou esse desdobramento. É isso, não é? Quer dizer, nós não falamos, não é? Quer dizer, nós temos as nossas críticas, não é? Quer dizer, nós nos acompanhamos reciprocamente, mas nós não estamos falando de pessoas, nós estamos falando de ideias, não é? Quer dizer, é isso que as pessoas precisam entender. Acontece que hoje é muito mais interessante, nós sabemos que dá muito mais popularidade crucificar, não é? Quer dizer, essa é a grande questão. A grande questão é... Pobre, né, Babá? Isso é pobre. Eu lembro uma vez eu conversando com Catiúcia Ribeiro, que acho que todo mundo aí conhece, e Catiúcia me falou algo assim, Catiúcia falou, irmão, a violência dentro da nossa comunidade, para mim, não é uma novidade. A violência está inerente aqui. Para mim, novo vai ser o dia que a gente conseguir discutir, sabe, quebrar o pau, contrapor e sem se matar, tá ligado? Sem hostilizar. O dia que a gente conseguir fazer isso, a gente avançou. Isso é preto, né? Isso é subverter a ordem, porque, Babá, a ordem é que a gente se mate. A ordem tá aí, desde 1500, quando a gente chegou, a ordem é um mata o outro, quem sobreviver a gente mata. Entendeu? Eu sempre disse isso pra gente. Então, assim, o fato da gente perder tempo se degladiando mesmo na internet, se matando, querendo construir algum caminho em cima da cabeça do outro, né? Precisando hostilizar, precisando reduzir a comunidade do Baba Sidney, a comunidade do meu pai Daniel, né, Ogum Tobi, a comunidade de Mãe Janaína, de Mãe Luciana, de todos os sacerdotes. O fato de ter ainda entre nós pessoas que acham que vão sobreviver pisando e matando simbolicamente essas pessoas, só mostra o quanto a gente não avançou, porque essa pessoa vai morrer ali na frente. A gente sabe, tá dado isso. E aí são essas pessoas que, aí sou eu dizendo, que fazem o papel, né? Que eu digo que homem branco nem suja mais as mãos, Babá. Não suja mais as mãos. Vão lá construir, a narrativa tá dada, e aí alguns dos nós, por conta de um desvio, eu vou chamar de desvio, para ser até generoso, acaba por executar esse projeto, acaba por sujar suas mãos, e no final é abatido. Então olha como isso é pobre. Como isso empobrece, né? E a encruzilhada não é um lugar de pobreza, né, Babá? Exato. Não é um lugar de pobreza. A encruzilhada é justamente o lugar que eu conflito, eu discordo com o Baba Sidney e a gente gera algo dessa discordância. A gente gera vida, né? Tem um pensador norte-americano que eu gosto muito, que ele se autodenomina Son of Baldwin, filho do Baldwin, né? James Baldwin, fazendo uma alusão ao Baldwin. E aí ele fala assim, que é algo que eu trouxe para minha vida. Ele disse que a gente pode discordar e ainda continuar se amando,
a menos que a sua discordância esteja calcada, né, naquilo que me fere, naquilo que me mata, na opressão, né, que me mata. Isso é muito importante, né? Isso é Exu demais, né? Isso é o Batalá também, porque ok, a gente vai discordar, e ainda bem, babaca, a gente vai discordar. Mas me parece que na internet não tem lugar para a gente discordar, sabe? Não é saudável a gente discorde. E aí, para mim, o grande pulo do gato mesmo vai ser quando a gente, quanto comunidade, entender que a despotência, despotencializar o outro, me despotencializa também. E à medida que eu enfraqueço o outro, eu me enfraqueço e estou mais vulnerável. E, bom, acho que é isso. É isso mesmo, é isso mesmo. O pessoal está adorando a nossa conversa. E uma conversa fundamental, eu penso que é um resumão, não é? De várias questões, né? Que estão aí sempre nos provocando, não é? Mas eu quero dizer, não é? Quer dizer, da minha. É sempre para mim, né? Quer dizer, um lugar de muita alegria, né? Poder encontrá-lo e poder ouvi-lo. Essa experiência é uma experiência nova, não é? Porque nós nunca tivemos, não é? Tivemos voz, não é? Quer dizer, eu vi agora, né, recentemente, um movimento brilhante, né? Quer dizer, um movimento brilhante que você vem fazendo. Eu não tinha observado isso, né? Quer dizer, eu não tinha observado. Vamos pegar Margarete Menezes, né? Já sabia já daquela história, né? Da Ivete Sangalo, Margarete Menezes, mas eu não tinha observado, né? Quer dizer, eu seguia a Margarete Menezes, mas eu nunca tinha tomado esse ponto de comparação, não é? De seguidores, não é? De seguidores de Margarete Menezes versus uma pessoa branca no mesmo lugar, vamos dizer, no mesmo lugar. Ambas são artistas, ambas são cantoras, ambas são artistas e cantoras de axé, de carnaval, não é? De uma música popular brasileira, desse movimento muito forte na Bahia e no Brasil todo, e você começa a nos alertar, né? Quer dizer, de onde veio isso? Conta, que eu fiquei muito maravilhado com essa. É isso, né? Quer dizer, isso é fazer a diferença. E a gente viu, não é? Quer dizer, que os números, né? Quer dizer, a partir da sua provocação, os números interessa, porque hoje o mundo está na internet. Não adianta a gente falar que. Não, quer dizer, a internet elegeu e elege pessoas, né, para a política brasileira. Quer dizer, então isso interessa. Nos conta um pouquinho dessa história, Roger. Claro, Babá. Primeiro, assim, acho que é uma grande ignorância das pessoas achar que a internet não é importante. Que a internet não é uma ferramenta central em todas as discussões que acontecem na sociedade brasileira nesse momento. Como o senhor bem disse, tudo vai passar por aqui, Babá. Tudo. Né? Então, se tudo vai passar por aqui, a internet ela é parte de uma sociedade maior, né? Ela reproduz, inclusive, tudo que acontece, inclusive a invisibilidade que acontece lá, acontece aqui, né? E isso é algo que me incomoda muito, né? É o que me incomoda muito. E eu não estou falando, assim, é muito importante dizer que eu não estou falando de números de seguidores apenas para prestígio, que poderia ser só para prestigiar uma pessoa como Margarete Menezes, como uma Zezé Barbosa. Eu não estou falando só sobre isso. Eu estou falando da possibilidade desses trabalhos serem vistos, porque eles não são vistos no mainstream, né? Então eu lembro que há 3 anos atrás,
quando eu fotografei o último CD da Alice Brandão, fiz a capa e toda a fotografia do CD dela, ela me chamou dizendo assim: meu filho tem 6 anos, que nenhuma gravadora se interessa por gravar o meu trabalho. E, babá, a gente sabe que Alice Brandão não é ruim no que ela faz. Né? O Brasil todo sabe. Só que é isso, né? Quem detém esse poder define o que se mostra ou não. Né? Então, no mainstream, vários dos nossos, inclusive Leci, têm sido marginalizados ao longo da história. Né? Ao longo da história. Com a internet, a gente, de alguma forma, ainda com alguma dificuldade, tem conseguido disputar isso com um pouco mais de autonomia. Que é a minha rede, a rede do senhor. Então, a gente não depende direto aqui, sei lá, de um canal de TV que vai liberar acesso da plataforma. Ainda não depende disso. Importante dizer isso. Então, se a gente tem aqui uma possibilidade, aí, Babel, que eu digo, se a gente tem uma possibilidade de construir, que a gente faça a partir daquilo que tem ao nosso redor. Né? Eu tenho uma plataforma de 111 mil seguidores hoje. É muito, e é muito pouco também. Se a gente pensar que a gente tem um Felipe Neto aí com 30 milhões de seguidores, 110 é muito pouco. Mas esse muito pouco consegue conversar com uma galera. Então, se eu, enfim, e eu tô falando isso porque isso também é o que eu quero dizer, que a gente pode agir de qualquer lugar. Qualquer lugar. Porque, babá, quando eu tinha 4 mil seguidores no Facebook, eu, o senhor e uma galera, a gente já fazia desculpa a palavra, a gente já fazia o caralho já. A gente já fazia. A gente já movimentava. A gente botava 9 mil pessoas na rua. Sabe, a gente já fazia. A gente já é gente que faz. Há muito tempo. Por quê? Porque basta atitude, basta ação. Basta a gente olhar e falar, bom, o que eu posso fazer? Do lugar que eu estou, o que eu posso fazer? E aí, um dia, eu estava vendo o perfil de um amigo, né, Rafael Logan. O Rafael Logan é um ator, né, um ator jovem, inclusive, né, foi nomeado, né, concorreu ao Emmy Internacional 2 vezes consecutiva. É um cara magro, um cara esbelto, negro, forte, sarado. O Logan, babá, tem tudo que essa mídia hegemônica pré-estabelece para um galã de cinema, para um Gianecchini, para um Cauã Raymond. O Logan tem tudo isso. Só que o Logan é preto. Então o Logan não tem 1 milhão de seguidores. Então, tipo, em qualquer país do mundo, um cara que concorreu ao Emmy 2 vezes, que a série dele é a mais vista no país, esse cara vai ter 1 milhão de seguidores. Né? Por quê? Porque existe aí toda uma... É importante, por exemplo, que a gente tenha um Fábio Porchat com 8 milhões de seguidores para essa cultura, para essa sociedade. Porque alcança, faz o trabalho que a TV não faz. E chega, vende aquilo que o comercial de TV não vende mais. Por isso que vários desses perfis de milhões de seguidores, todo momento tá anunciando propaganda. E, gente, sim, um perfil de milhões de seguidores movimenta muito dinheiro em rede social. Ganha muito dinheiro. E é esse dinheiro também, babá, que o nosso povo não ganha. Por conta da ação do racismo. Então eu provoquei primeiro com o perfil do Logan, porque ele tinha ali 99,4 mil seguidores. Eu falei, pô, o Logan podia chegar aqui em 1 hora em 100 mil seguidores, né? E eu continuo dizendo, ideal era que tivesse 1 milhão. Mas vamos aqui no 100 mil e aí a gente continua. E aí foi isso. Pô, em algumas horas o Logan bateu mais de 100 mil seguidores. E aí eu falei, eu acho que eu posso fazer isso. Porque eu poderia, babá, eu poderia escolher uma narrativa aqui, inclusive de falar, vocês são tudo traidores, olha aqui o perfil da Neuza Borges, vocês aí que se dizem ativista, militante, vocês não seguem, não sei o que, vocês... Babá, a gente convence quem dessa forma? Ninguém. Ninguém. Sabe? Tipo, a gente não convence ninguém. Eu não convenço uma pessoa preta que está na igreja a ir pro terreiro, no instalar de dedo, com essa discussão.
porque eu nem sei se eu quero que ela vá para o terreiro. Mas o que eu quero dizer é, para mim interessa mais, volto ao que eu estava falando para o senhor, para mim interessa mais possibilitar, né, que as pessoas reflitam junto comigo sobre algo que eu estou refletindo. Expandir essa reflexão. Porque aí todo mundo vai falar, cara, como assim a Margareth Menezes não tem 3 milhões de seguidores? É um absurdo, é um absurdo. Qual que é a resposta para isso? A gente sabe qual que é a resposta para isso. Mas a gente sabe a resposta, mas a gente promove pouco tentativas de resolver isso. Lá. Então tá, Margareth tem, vai lá, não tem 3 milhões de seguidores nas redes sociais. Tá, o que que eu posso fazer do meu lugar aqui? O que que eu posso fazer daqui para aumentar isso? Entendendo o quanto é importante a rede social, o quanto é importante essa presença aqui, o quanto que isso possibilita de acesso a trabalho. Né? Porque eu também estou falando de redistribuição de renda, Babá. Porque Sim, mobilidade social. Nós estamos falando de mobilidade. Sim. E eu não estou falando de like, porque quando eu dobro, e aí eu não dobro sozinho, eu chamo a provocação, e aí geral vem e vai lá e dobra o número de seguidores de um cara como o Sérgio Lorosa, né? Quando a gente faz isso, o diretor de cinema fala, por que a gente não está com o Sérgio Lorosa aqui? Alguém da publicidade fala, cara, por que esse cara não está no nosso casting? E aí esse cara ele vai ser contratado. Inclusive foi contratado, tem contrato de trabalho, tem dinheiro entrando, porque essas pessoas precisam sobreviver. Né? E é trágico um país que não garante a sobrevivência, uma sobrevivência digna das pessoas que construíram o audiovisual. Porque o que seria de uma dramaturgia brasileira sem uma Neuza Borges, sem uma Zezé Mota, né? Sem um Sérgio Lorosa? Não seria nada. Né? Só que a TV, uma Globo da vida, tá cagando para essas pessoas. Porque só quer usar mesmo para gerar milhões. E aí, pô, eu te paguei o que eu combinei contigo e aí é isso. Só que o que acontece? Para a parte branca dessa comunidade, eu te paguei, eu te fiz, eu te organizei e você continua. Vai viver. Eu não te tiro, sabe? Eu não te isolo. Então, foi daí. E aí eu decidi que, bom, essa seria uma forma de eu contribuir. E não sou eu, quero muito dizer isso também, não sou eu que aumento o número de seguidores dessas pessoas. É essa comunidade que entende que é importante a gente avançar com isso. Que tá entendendo, que não só entende que é importante essas pessoas terem seguidores, mas fala assim, cara, eu tô tão alinhado a essa discussão, mas eu não sei por onde anda as pessoas que me inspiraram. Um Sérgio Lorosa, que é o cara que eu assistia no final do dia depois da escola, sabe? Via lá minha mãe assistindo novela e falava, porra, cara, é esse cara aí. São essas pessoas. Formaram a nossa identidade. E por conta do racismo, marginalizadas. Grande querido aqui, o nosso mestre Babá também, né? Ogan, Edio Silva Júnior aqui, tua bênção, querido. Inclusive tá me devendo uma live, hein? Vou cobrar aqui. Nós vamos ter um conjunto de lives o ano que vem. O Candomblé vai à justiça. Vamos. Bênção, pai querido, bênção. E nós já estamos nos nossos minutos finais. Que presente, Roger. Que presente recebê-lo aqui no nosso... presente para mim. Estou morrendo de saudade. Espero que a gente possa logo tomar um café presencial, um almoço presencial. Favor. E parabéns pelo seu trabalho, né? Que é um trabalho admirável, né? Um trabalho que interessa a todos nós. Né? Eu acompanho bem de perto, né? Por meio da internet. E estou muito feliz por poder rememorar as nossas conversas. Sim, e trocar mais algumas. Sempre muito bom. Um abraço apertado. Saúde e vida longa, a sua bênção também. E um abraço apertado no seu pai também, né? Estou morrendo de saudades. E um abraço apertado em toda a sua família.
e vamos em frente e enfrentando. Axé. Axé, pai. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo, enfim, que ficou por aqui. Eu falo a beça mesmo. Mais uma vez, obrigado quem ficou aqui. A Aranha, goleiro Aranha, meu irmão querido, passou aqui também. Um beijo. E até daqui a pouco, né, Babá? Até daqui a pouco todo mundo. Até daqui a pouco, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Beijo. Gente. Obrigado. Beijo.